O Brasil ainda continua atrás da melhor reforma tributária. Quem conta pra gente é o Samidana. Ao apresentar sua proposta de reforma tributária no ano passado, o Ministério da Economia apostava primeiro na unificação de impostos. A lógica era de uma reforma fatiada, preocupada primeiro em racionalizar a tributação, e as mudanças do imposto de renda ficariam por último. Mas a Câmara dos Deputados preferiu o contrário. A reforma do imposto de renda primeiro, reduzindo alíquotas para pessoas físicas e principalmente para as empresas. Já aprovada na Casa, a reforma pode provocar uma perda da arrecadação de quase 29 bilhões de reais para o governo, segundo a avaliação da instituição fiscal independente. Como resultado, muitas críticas, com economistas pedindo, inclusive, que a reforma fosse adiada para depois das eleições. Mas uma nova proposta de reforma do Senado tem a chance de colocar a discussão de volta nos trilhos. Com apoio dos estados e de boa parte dos municípios, o projeto do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, retoma a ideia original de racionalização de tributos e cria um imposto dual. De um lado, unifica PIS e COFINS, que são impostos federais, na CBS, que é Contribuição sobre Operações com Bens e Serviços, como era a ideia do governo. Do outro lado, cria-se um tributo separado, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, reunindo o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Elaborado em parceria com os estados e a Confederação Nacional dos Municípios, a proposta quebra de início uma resistência de mudanças nos impostos estaduais e municipais. Inclusive, essa é a maior resistência histórica para a reforma tributária. Ou seja, só isso já seria positivo, mas o principal é que a proposta retoma o combate ao caos tributário que amarra a economia brasileira. O Brasil conta com um sistema cheio de impostos indiretos, verdadeiros puxadinhos que sucessivos governos foram criando para aumentar a arrecadação. Isso faz com que empresas gastem 1.500 horas por ano, em média, segundo o Banco Mundial, o que representa um custo de 180 bilhões de reais nos cálculos do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, só para saber quanto imposto devem pagar. Por mais que mexer no imposto de renda seja importante, esse é o maior nó para o crescimento. E ainda falta avançar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não garante que a votação sairá esse ano. Mas, de qualquer maneira, a nova proposta é um alento na comparação com o projeto anterior e pode ajudar a dar impulso à economia e também ao mercado financeiro, sem impor perda de arrecadação em um momento que enfrentamos uma crise fiscal e não temos redução de gastos do governo no horizonte.